o nosso programa está recebendo os candidatos à Prefeitura de São Carlos. Semana que vem, dia 6 de outubro, num domingo, estaremos indo às urnas e fazendo a escolha para a nossa cidade. Estiveram aqui em nosso programa na primeira semana o candidato Neto Donato, na segunda semana recebemos o candidato Mário Casale e agora, terminando esta rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de São Carlos, estamos recebendo o candidato da coligação São Carlos Merece o Melhor, Nilton Lima. Seja bem-vindo, Nilton, ao nosso programa. Obrigado, Ferreira. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, plateia. Boa noite a todos vocês que estão aí em casa. Nilton, nosso tempo será de 12 minutos. Ele vai aparecer ali em nosso vídeo. E as perguntas que nós estamos fazendo para os candidatos é com relação à nossa cidade, a nossa preocupação com a nossa cidade. E a gente já começa querendo saber quais serão as suas prioridades para o desenvolvimento econômico da cidade, se o senhor for eleito. Bom, se eu for eleito, nós vamos incentivar a criação de emprego e renda, sobretudo no empreendedorismo. A secretaria que hoje chama-se Emprego e Renda vai se chamar a Secretaria do Empreendedorismo, Renda, Trabalho e Renda. Por quê? Porque as pequenas empresas, as médias empresas, elas são as que mais geram emprego no Brasil. 70% dos empregos são as pequenas empresas. As grandes empresas ficam com 30% do restante da oferta de trabalho. E nós vamos fazer parcerias com o Sebrae, fazer parcerias com o Ministério do Empreendedorismo, do Governo Federal, com o Governo Estadual também, para poder ajudar os nossos empreendedores, seja o pequeno ambulante, até uma empresa de pequeno porte, receber créditos, resolver os seus problemas através do programa Desenrola Brasil, e fazer com que isso gere oportunidades de emprego. Além disso, temos que fazer um quarto distrito industrial. Estamos perdendo muitas empresas para cidades do entorno, porque paramos no terceiro, que foi ainda na minha época, quando eu era prefeito. E isso é muito ruim, porque a nossa vocação, uma vocação industrial, é muito forte. O turismo a gente vai desenvolver bastante, inclusive a economia, a gente chama de a cultura e a economia criativa, fazer da cultura um mecanismo de geração também de renda para a cidade, as cooperativas solidárias, as cooperativas normais, e também o que está faltando? Fundamentalmente, acho que esse é mais ou menos o plano de desenvolvimento econômico. Desculpe, uma coisa importante, voltar a reabrir a Universidade do Trabalhador, que eu tinha feito quando fui prefeito, para dar cursos específicos para os jovens e para os trabalhadores, em função da demanda do mercado de trabalho. As indústrias vão nos indicar que tipo de profissionais temos que fazer. Se o Senai não tiver condições de fazê-lo, aí a Universidade do Trabalhador vai fazer. Nilton, como num governo Nilton Lima, você planeja melhorar a infraestrutura urbana, mobilidade? Como é que o seu governo está olhando para este assunto para um pleito de 2025? Primeiro, rever o contrato milionário que a prefeitura atual fez com a empresa de transporte da cidade, mais de 50 milhões por ano de subsídio, com tarifa cheia. O governo atual havia prometido que a passagem teria um desconto de 50%. Isso não aconteceu, tarifa cheia, e diminuíram as linhas. Tem lugares da cidade que não são alcançados pelo transporte público. Os ônibus são muito... O transporte é muito mal avaliado. Acho que falhou aqui o microfone. Pausa o tempo aí, por gentileza. Eu vou pegar esse microfone aqui da plateia, Cebola, pode ser? Pronto. Programa ao vivo acontece isso, Nilton, por gentileza. Quem sabe faz na hora. Obrigado, Cebola. Pronto. Então... agora melhorou. Então, dizendo que nós vamos fazer uma completa reformulação do transporte público na cidade. Aos domingos, gratuidade total para as pessoas visitarem a família, irem à igreja, passearem. Isso é absolutamente garantido logo de pronto. E nós vamos ter agora um mecanismo para diminuir o tempo da viagem para aqueles trabalhadores, estudantes que moram na periferia. E vamos começar com Araci. Vai se chamar Expresso Araci. Gratuito também. Nós vamos ter ônibus saindo de um ponto da cidade de Araci para chegar no centro da cidade e linhas diretas, sem interrupção. Não tem ponto para parar no meio. Os outros ônibus normalmente vão estar funcionando. Mas esse gratuito, frota verde, com combustível não poluente, nós vamos ter os ônibus saindo e voltando
do Araci até o centro, do centro até Araci, sem paradas intermediárias. Isso vai diminuir em pelo menos 30 minutos o tempo de trajeto das pessoas dos bairros da periferia até o centro da cidade, o que vai melhorar certamente a vida do trabalhador e do estudante. Ô Nilton, nós falamos a respeito de economia, falamos agora a respeito da mobilidade urbana. Outro ponto importante para São Carlos e para a população é com relação à saúde pública. Como é que o seu governo enxerga os problemas para o ano seguinte, se o senhor for eleito? Ferreira, bagunçaram demais, a tal ponto a nossa saúde pública já está tão ruim, tão mal avaliada pela população, que saiu no dia 2 de setembro no jornal Folha de São Paulo o ranking das piores cidades do Brasil em termos de saúde pública do SUS. De 5.200 cidades, lamentavelmente, São Carlos aparece, é só procurar lá na Folha de São Paulo, dia 2, na posição número 4.573. É uma vergonha para nós o que está acontecendo. E as pessoas estão sentindo na pele, porque as UPAs estão explodindo de gente, os UBS fecham às 5 horas da tarde, falta remédio gratuito, muitas vezes faltam médicos, os exames estão atrasados, tem demora na UPA que vai de 5, 6, 7, 8 horas. Lamentavelmente, a saúde foi esculhambada na nossa cidade e nós vamos mudar completamente isso, porque nós já fizemos funcionar. As UPAs nós vamos ampliar as 3 UPAs, uma vai ser porte 3, inclusive. Nós vamos, o horário de funcionamento da UBS vai até às 22 horas, para permitir que quem chega em casa depois do horário de trabalho ou da escola e está se sentindo mal, não vai lá para a UPA, porque não é o lugar certo, é na UBS. Só vai para a UBS depois para a UPA se precisar. Vamos estender então o horário de trabalho aos finais de trabalho da UBS. Nos finais de semana nós também vamos ter UBSs programadas para atender a população. Nós vamos concluir o Hospital Escola junto com a Universidade Federal, de 70 leitos vai para 212, novas parcerias com a Santa Casa. Isso as pessoas mais fofinhas como eu já fiz cirurgia bariátrica na minha vida por recomendação médica, quando eu era prefeito em 2007, naquela época o SUS não operava isso, não fazia essa bariátrica. Hoje tem muita gente na fila do SUS para fazer. Então, com a Santa Casa, eu, prefeito de São Carlos, vou fazer um convênio para acabar com a fila da cirurgia bariátrica, porque você não pode imaginar o que isso significa para a mudança da qualidade de vida das pessoas. Mudou a minha vida, perdi mais de 40 quilos, todos os outros problemas desaparecem mesmo, não é só ganhar peso, não é ganhar qualidade de vida. E nós vamos fazer esse mutirão muito importante, também da hemodiálise, que a gente precisa ampliar as condições da Santa Casa, em parceria com a Prefeitura, porque a demanda é maior do que a oferta. Também oncologia. Cada vez mais os tratamentos do câncer serem feitos na nossa Santa Casa. Nilton, outro tema muito importante para discutirmos com o público de casa neste bate-papo é com relação à educação. Como o governo Nilton Lima fará com a educação municipal na cidade aqui em São Carlos? Haverá expansão, haverá investimento? Como é que o senhor enxerga a educação? Eu sou um educador e não posso aceitar a situação da minha cidade de 43% das crianças de 0 a 3 anos estarem fora de creche. Eu já tinha resolvido esse problema lá atrás, quando eu fui prefeito. Acabamos com o problema de falta de vagas e agora, lamentavelmente, de novo, segundo o jornal Folha de São Paulo, dia 2 de setembro, São Carlos está numa posição horrorosa no ranking também de educação, na posição número 1033, para uma cidade que já foi educadora, que eu já ganhei prêmios para amigo da criança, que tem as nossas universidades e tal, mas o ensino fundamental faltam professores, faltam vagas para creche, como eu falei, a educação infantil tem que ser integral, ficar os alunos na classe na semana, o dia todo. A merenda tem que ser muito melhor. Eu já ganhei 2 prêmios de merenda, de gestor de merenda escolar. Nós vamos melhorar a merenda escolar de novo, que é fundamental. Toda criança dentro da escola, já falei. E uma coisa que é muito importante, Ferreira, vou falar para todo mundo na área da educação, nós vamos retomar programas de formação também para os jovens. Porque os jovens, com a pandemia, muita gente parou de estudar, tem que voltar para a escola. Tem um programa Pé de Meia do governo federal, que junto com o IFISP, nós vamos introduzir com o apoio da Prefeitura. Nilton, outro assunto importante também para o nosso bate-papo é com respeito à habitação. Como é que o governo Nilton Lima enxerga a questão de habitação e como o fará se eleito for? O sonho da casa própria vai voltar, Ferreira, porque faz 12 anos, vou repetir, 12 anos que não se constrói uma casa popular. Houve uma explosão de barracos na periferia da cidade.
porque as pessoas não têm oportunidade de ter sua própria casa. Nós fizemos, eu e o Oswaldo Barba, prefeito, 5.000 casas populares quando nós fomos prefeitos. 5.000. Nasceram no bairro do Abedenur, Zavaglia, Planalto Verde, Araucária. E depois que o Oswaldo Barba saiu, nenhuma casinha popular foi construída. O governo do presidente Lula deu 400 Minha Casa Minha Vida agora, mas a prefeitura, infelizmente, não foi capaz de começar o processo, fazer a licitação e construir as obras dessas 400. Deve ter mais, eu estimo, cerca de 10.000 famílias de renda baixa de 1 a 3 salários mínimos, aguardando a sua casa própria e, lamentavelmente, há 12 anos esse sonho não se realiza. Nós vamos realizar. São 3.500 casas populares, no mínimo, que nós vamos construir em 4 anos. Maravilha. Nilton, pra gente terminar o nosso bate-papo, nós estamos com 2 minutos e 56. É claro que tem aquele chorinho, aquele golinho final também, é claro, mas não tem como não falarmos a respeito da crise hídrica que São Carlos está atravessando, principalmente também com relação a essas queimadas que estamos atravessando. É algo que temos que olhar com mais carinho, com mais atenção. Como o governo Nilton Lima vai olhar para a crise dessa falta de água que estamos atravessando e também com esses incêndios que muitos deles, se não todos, foram comprovados que são criminosos. Criando um gabinete do lado do gabinete do prefeito, chamado Gabinete Permanente de Planejamento Ambiental e Combate às Enchentes. Nós vamos acabar com as enchentes. Porque nós começamos, depois foi interrompido esse processo. Durante esses anos todos, praticamente nada foi feito. E um projeto de combate às enchentes que a atual prefeitura concluiu na semana passada, ele não entrou no PAC para poder receber recursos. Tem que esperar um ano a mais. É um projeto enorme que nós vamos estudar com muito carinho, com os professores, inclusive, da USP e da UFSCar, para saber se isso vai acabar com as enchentes ou não na nossa cidade. Então, esse gabinete que nós vamos fazer, com parceria com as universidades, vou analisar o plano, ou a proposta, o projeto, que demorou muito para ser feito pela prefeitura. Para você ter uma ideia, naquele lamentável dezembro de 22, quando morreram 6 pessoas em Araraquara, o prefeito Edinho, em 3 meses, fez o projeto executivo, levou para o governador Tarcísio, conseguiu dinheiro, levou para o presidente Lula e conseguiu 143 milhões, as obras já começaram e o nosso demorou 20 meses, 19 meses para ficar pronto, que aconteceu na semana passada. Só que a janela de oportunidades do PAC, do governo federal, já tinha fechado. Nós vamos ter que esperar um ano para poder submeter esse projeto. E se esse projeto for bom que a prefeitura fez, embora demorado e perdendo a oportunidade de financiamento, claro que a gente vai dar continuidade, mas nós vamos rever à luz dos conhecimentos e das orientações técnicas dos professores da USP e da UFSCar. Maravilha. Nilton, nós temos ali aproximadamente 1 minutinho. Eu queria que você se dirigisse ao público de casa, fizesse o seu pedido de voto, enfim, fique à vontade. Muito obrigado. Eu vou fazer um apelo. Por favor. Quando você está numa campanha política, não é possível aceitar baixaria política. Quer dizer, tentar atingir a honra das pessoas, caluniar, difamar. A discussão política que a democracia exige é de projetos, é de avaliação, é de gestão, quais são as propostas que os candidatos têm. Nunca pessoal. E, lamentavelmente, o candidato Neto Donato, no programa de ontem, entrou para ataques pessoais com coisas absolutamente mentirosas. Eu quero fazer esse repúdio aqui, porque eu não vou atacá-lo, nem ao Mário Casale, jamais. Tem que ter respeito aos adversários. Debater propostas, projetos, fazer avaliação, sim, mas atacar pessoas é inaceitável. Eu peço aos eleitores de São Carlos que não deem ouvidos às fake news, às mentiras, que sempre acompanhem os fatos de acordo com como eles são, e eu peço para a gente fazer São Carlos voltar a brilhar, que é possível substituir todos esses problemas, consertar todos esses problemas que nós estamos vivendo hoje, comigo, com a minha experiência de gestor como prefeito. Para isso eu peço seu voto, o 13, está aqui no peito, porque São Carlos merece o melhor. Tá certo, gente. Uma salva de palmas para o candidato Nilton Lima, presente hoje em nosso programa. Nilton, obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns pelo programa, Ferreira. Obrigado pela presença e participação. E aqui a gente encerra este bate-papo com os candidatos à Prefeitura Municipal de São Carlos. E é claro que eu faço agora um comentário especial para você de casa, para que você observe as propostas dos candidatos, para que você atente-se a este momento tão importante da nossa política local, da política municipal. Muitas vezes as pessoas acabam reclamando de a cidade não está legal, a cidade não está do jeito que eu quero, mas acaba esquecendo que quem organiza tudo isso não são estes candidatos, mas sim você, porque você tem o poder do voto. Então faça o seu voto consciente no próximo domingo, dia 6 de outubro. Uma boa eleição para todos vocês.